Senhoras e senhores deputados, ao longo, senhor presidente, de todos os anos em que estamos aqui exercendo o mandato, e Vossa Excelência faz parte dessa luta, temos defendido a Constituição no concernente à admissão no serviço público, defendendo o ingresso através de concurso. O servidor público tem que ser concursado, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários, tem que ter estabilidade e direito à sindicalização e à greve. Aliás, o direito à greve vem sendo contestado, lamentavelmente, inclusive através de decisões de tribunais de justiça. Também o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Estamos vivenciando em relação aos profissionais da educação. Sindicato sendo multado, determinações as mais estapafúrdias, eliminando ou aniquilando o direito que tem o servidor público à greve. Aliás, o ministro Luiz Fux, que surpreendentemente mudou de posição há meses atrás, quando promoveu uma audiência pública, convocando representantes do governo estadual, do governo do município e a representação dos professores e demais profissionais da educação, o CEP, o próprio ministro reiterou decisão do Supremo Tribunal Federal, asseverando que o direito à greve estava consagrado na Constituição, que o fato de não ter havido a regulamentação desse direito, os destinatários não poderiam ser prejudicados. Disse, inclusive, à época, que não poderia haver desconto dos dias parados e que também a entidade sindical não poderia ser multada. De repente, há uma mudança completa de posição, sem que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido de forma diversa. Em relação a outras categorias, e posso citar os servidores do DEGASE, já houve a decretação da ilegalidade da greve, o que cria uma instabilidade, uma insegurança em relação à ordem jurídica. De qualquer maneira, vivemos uma fase em que uma aliança entre poderes culmina por aniquilar direitos. E aí, senhor presidente, nessa luta em defesa do concurso público, chegamos inclusive a realizar nesta casa uma comissão parlamentar de inquérito que enfrentou o que adjetivamos à época as ONGs, mediadoras na contratação de servidores públicos. Foram muitas as ONGs que foram alcançadas. Um número expressivíssimo de servidores públicos, servidores contratados sem
o cumprimento da Constituição, isto é, contratados, admitidos, sem concurso público. E aí, esta casa, certamente, com o voto contrário de Vossa Excelência e com o voto contrário meu, aprovou a Lei 4.599 em 2005, autorizando o Poder Executivo a contratar servidores públicos, burlando a Constituição, sem concurso público, especialmente para as áreas da educação pública, da saúde pública, do sistema penitenciário, assistência à infância e à adolescência. Eram as áreas prioritárias, embora as demais não tenham sido excluídas. A lei é de 2005 e o Ministério Público Federal, provocado por esta casa, como resultado de uma CPI, ou da referenciada CPI, Ministério Público, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. E agora, estamos vendo o resultado da ação. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei 4.599 de 2005 é inconstitucional. Estamos diante, então, de uma situação preocupante. Nós temos milhares de servidores públicos contratados de uma forma inconstitucional. E aí, senhor presidente, vem, quando nós vemos aí denúncias continuadas de terceirizações, denúncias continuadas de áreas as mais diversas da administração pública, sendo ocupadas sem a realização do concurso público, quando vemos inclusive a saúde, ou principalmente a saúde, que vem sendo de forma a mais descarada, sendo privatizada. Temos hospitais estaduais que incorporam a administração privada através de OS e a administração pública. Eles privatizam parcelas da mesma unidade de saúde. E aí, senhor presidente, e os servidores da saúde estão tentando caminhar numa greve, porque não tem plano de cargos, carreiras e salários. Aqui temos recebido a Fundação Leão 13, a FIA, Fundação da Infância e da Adolescência, área que também vem sendo terceirizada. A assistência social no Estado está completamente terceirizada. Os servidores encarregados dessa área vivem a frustração. A Fundação Santa Cabrini. Então, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal decidiu: a lei é inconstitucional, mas vem na decisão algo que não surpreende e que é compreensível, mas inaceitável. O Supremo Tribunal Federal confere ao Poder Executivo o prazo de 12 meses, 12 meses, para admitir, através de concurso público, servidores em substituição àqueles que estão admitidos sem a realização de concurso, inconstitucionalmente admitidos.
nós estamos entrando no mês de junho, num ano eleitoral. Significa que o governo atual poderá deixar de tomar qualquer providência, qualquer uma, durante 7 meses. Restarão 5 meses ao futuro governante para fazer as substituições em obediência à Constituição. Isso me faz lembrar, senhor presidente, tratando da mesma questão, a admissão de servidores públicos sem concurso, um termo de ajuste de conduta assinado à época com o Ministério Público, e tivemos o dissabor de verificar, no ano da eleição, o prazo para o cumprimento adiado até o último dia do governo. Se o governo não cumprisse, o prazo estaria esgotado e o termo de ajuste de conduta jogado na lata do lixo, porque o termo de ajuste de conduta não estaria comprometendo o governante seguinte, até porque o prazo já teria vencido. Se alguém cobrasse o cumprimento no dia 29 de dezembro, o governante poderia dizer: mas eu ainda tenho 2 dias. Só seria possível a cobrança vencido o prazo, mesmo diante do óbvio, a impossibilidade do cumprimento. A grande questão, senhor presidente, é que ninguém será responsabilizado por uma prática lesiva ao interesse público e uma afronta à Constituição. A lei, tenho que reiterar, 4.599 de 2005, nós estamos em 2014, a lei é de setembro de 2005, caminhava para completar 9 anos, 9 anos consecutivos de desrespeito à Constituição. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, primeiro, trazer esta questão ao debate desta casa, mais uma vez manifestar a minha solidariedade aos servidores públicos, às entidades representativas, que reiteradamente vêm a esta casa cobrar o concurso público. Praticamente em todas as áreas do serviço público, em todas, nós temos servidores contratados de acordo com esta lei. Ontem mesmo aqui, quando esteve presente o governador do estado, chegamos a lembrar de mais uma área com servidores contratados sem concurso público, a área da fazenda. Os fazendários denunciam, os sindicatos da saúde denunciam. Na educação com resistência, o que fez o governo? Extinguiu a função de porteiro, merendeira, tudo para entregar a empresas terceirizadas. Em todas as áreas do serviço público, nós temos carradas de servidores admitidos sem a observância da exigência constitucional, contratação apoiada por esta lei, que agora é reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de iniciativa da Procuradoria da República. Então, senhor presidente, é preciso, e este será um novo caminho, é preciso criar um dispositivo que responsabilize, e vou providenciar e vou solicitar a avaliação de Vossa Excelência, uma emenda constitucional. Vamos inserir na Constituição do Estado um mecanismo de responsabilização. O governante que admitir sem concurso terá tal punição. Vamos ver se é cabível numa Constituição estadual. Caso não seja,
vamos mobilizar parlamentares da bancada federal do estado do Rio de Janeiro para tal iniciativa. E aí sim, os governantes saberão que, em admitindo sem o exigido concurso público, serão inevitavelmente responsabilizados. Enfim, senhor presidente, a defesa do concurso público, do cumprimento à Constituição e pelo fim de uma orgia que seguramente tem muito mais o objetivo de empregar apaniguados do que respeitar o serviço público em homenagem aos interesses maiores da população. Muito obrigado.